A pedido dele, do meu Senhor, vai ser tratado hoje aqui sobre autossuficiência na questão religiosa, tá? E em ênfase a satisfação do sacrifício, satisfação vicária, que é a palavra mais correta e teológica, tá? Que o pastor eu vou tratar com vocês aqui. E há pontos importantes que vão ser ditos hoje aqui nessa igreja que refletem, obviamente, as deformidades, coisas que parecem ser, mas não são, e estão sendo identificadas por pessoas ignorantes como coisa cristã. Eu digo ignorantes no sentido de que não estão orientadas, embasadas na Escritura, e por isso são assim. Chamam de Deus ou de Jesus Cristo qualquer coisa que se rasteja ou voe, tá? E por essa realidade nossa que a gente enfrenta, de querer exatamente dar a Cristo uma igreja fiel e purificada, inclusive, desses conceitos e dessas influências pagãs, talvez seja o motivo dessa pregação e do que ele realmente pediu para mim honrá-lo, tá? Então, pastor, eu vou fazer aqui algumas referências para quem vai assistir essa pregação depois. Eu vou citar aqui o racionalismo teológico, que é pensado por eles sobre autossuficiência. Vou falar sobre gnosticismo, que é um movimento herege presente em toda a história do cristianismo, não na primeira igreja que Jesus fundou, tá? Posteriormente, Roma adiante, esse movimento se fortaleceu muito, tá? Inclusive na época de Paulo, que já era combatido por ele. Falarei também da doutrina da satisfação, o que Deus na verdade se realiza e se satisfaz, no que em específico, para poder derramar graça, misericórdia e honrar a fé de alguém aqui. E os meios de graça que estão muito relacionados a isso: oração, palavra, leitura da palavra, jejum, louvor, meios de graça, tá? Que estão incluídos exatamente com esse propósito. Para que isso está sendo feito? Quais os objetivos que temos aqui com isso, tá? Rito, cerimônia, liturgia, tá bom? Eu quero começar aqui falando com os amados irmãos, identificar aqui a besteira. Comecei a falar aqui sobre o racionalismo teológico. Há dentro da igreja hoje uma insistência de que aquilo que nos impede em alguma coisa com Deus, ou aqui nesse mundo, ou no mundo espiritual, isso tem que ser trabalhado pela igreja. Inclusive em momentos assim, em que estamos e que oramos em nome de Jesus Cristo, nós estamos quebrando barreiras por intermédio dessa atividade, dessa busca ou dessa insistência, tá? Não importa o inimigo identificado que ele chama. Importa para mim agora com você aqui é exatamente isso. Para que serve culto? Para que serve um momento como esse em que estamos aqui? E biblicamente falando, quais são os objetivos a serem alcançados segundo o nosso Senhor? Que não é, obviamente, o que está acontecendo hoje com o movimento evangélico, quando se debruça a cumprir ritos e cerimônias, mas que o alvo a ser alcançado não é aquele que Jesus indicou. Mas seja como for, eu quero começar pelo texto de Efésios, antes de falar o que disse que ia falar sobre racionalismo. Notem vocês que Paulo ele entra no mérito do conflito e da batalha espiritual que existe no mundo terrestre ou no mundo espiritual. Ele legitima essa realidade de que existem realmente esses conflitos que envolvem demônios, entidades, né? Seres caídos, ok? Sem falar também dos conflitos internos que atingem o homem, a esfera humana terrena da qual ele aborda. Mas quando ele identifica a realidade disso, ele não dá ênfase na questão de que existem entidades, espíritos malignos, potestades, etc., ou dominadores. Ele não dá ênfase a isso, ele mostra que existe. A ênfase recai no que ele abaixo trata, né? No crente que Jesus quer fazer em você, na incorporação do evangelho que Jesus pregou, porque ali está o poder de Deus, a força dele e o fortalecimento dele.
Então diríamos que se nós tivéssemos agora aqui que tratar Efésios 6, linha por linha, a orientação do apóstolo é que todo investimento de um culto como esse aqui, exemplo, tá, se direciona a você, em te formar como um cristão. E dar a você o aspecto e a qualidade disso que talvez você não tenha. Porque o entendimento é que se você se formar como um cristão reconhecido por Cristo, ou, que se confirmar que você realmente foi gerado por Ele e assim está preservado, o que está lá fora no mundo e o que está lá no céu já não importa mais. Porque a coisa mais importante você tem uma fé que procede, uma fé legítima e uma formação correspondente ao evangelho que Jesus pregou. Então essa ênfase em demônios, anjos, potestades, essa ênfase, esse direcionamento de que esse mundo tem uma importância tal de que a gente realmente se direcione para ele, para trabalhá-lo agora na nova dispensação que Cristo cumpriu, isso não é pauta de evangelho nem de escritura. Eu digo que não é, esse pensamento não sai daqui. Então nós vamos procurar exatamente quem inventou isso agora, tá? De que todo culto, todo momento de oração, todo momento como esse aqui, a igreja está direcionada exatamente a repreender o demônio, o diabo, o capeta, o maligno, o impedimento, as barreiras ou coisa parecida, porque o conflito é esse, porque a ênfase seja isso. E perde completamente o propósito real, que é o contrário. É avaliar as pessoas que estão aqui, que assumiram a responsabilidade de mudar e talvez não mudaram. E esse é o problema. Porque a luz que reflete sobre você não é dele, é de alguém ou de alguma coisa. E esse é o problema. Então esse conceito de que o diabo ele se mantém em liderança, ou de que existe sobre ele alguma autoridade, esse conceito é um conceito completamente fora das escrituras. É uma ideia que surgiu de pensamentos liberais, místicos, pagãos, esotéricos, tá? De que o diabo seja alguma coisa e que ele possa alguma coisa. Não, ele existe. Quem pode alguma coisa aqui na terra, entre nós aqui, é o homem e a sua responsabilidade. Um detalhe disso. Então é isso que Paulo está ensinando aqui em Efésios 6. Toda força, toda dedicação do evangelho que Jesus pregou se direciona a você, em específico, em te formar um cristão. Já as demais coisas não há preocupação. E por quê? A explicação para isso eu vou tratar com vocês. Primeiro detalhe que eu disse aos amados irmãos que eu ia falar aqui do racionalismo teológico. Eu vou falar algumas coisas, eu quero que você preste atenção. Pastor, o que seria racionalismo teológico? Quando homens passam a pensar por si mesmos, sobre Deus ou sobre tudo que condiz fé, mas não respeitam as escrituras. E quando falo escrituras, eu digo a escritura que Jesus cumpriu nele, na vida dele, na carne dele. Então para eles isso é insignificante, tá? Então eles passam a tomar a frente para falar sobre Deus, sobre fé e sobre religião da forma deles. Por isso racionalismo é uma sabedoria concursada, ok? Não é a revelação de Deus, como nós estamos aqui agora recebendo. Mas o racionalismo teológico ele entende assim. Para quem gosta de pesquisar, tanto o deísmo como o teísmo, que não são as duas mesmas coisas, tá? É muito importante dizer que são distintas, mas são correntes de filosofia, de pensamento religioso, tá? E ambos negam a existência de Deus por atributos, ok? De uma perspectiva puramente pessoal e absoluta, ou seja, para eles Deus não existe como pessoa absoluta, como também Deus não existe ativo agora, tá? Para ambas correntes aqui de pensamento racionalista, para eles Deus é inativo e Deus é inexistente. Então o que eles argumentam? O que assume a existência pessoal e absoluta de Deus para esses religiosos? Um dos argumentos que eles usam para explicar o que eles acreditam sobre Deus
Eles definem que o conhecimento de Deus que eles acreditam se origina da observação do mundo, tá? E o conhecimento de Deus, da qual também eles absorvem, também vem de saber responder às expectativas do mundo em que estão. Vou repetir. Para eles, o pensamento de Deus adequado, correto, para um cidadão que quer ser uma pessoa de Deus, é observar o mundo e observar o que ele precisa. Para eles, o melhor conteúdo de Deus é isso, é escutar o que as pessoas precisam, o que o mundo precisa, tá? Já biblicamente isso não fundamenta. Continuando aqui ainda, porque definem que o mundo é uma mistura de coisas boas, ruins e indiferentes, e particularmente a base para supor que realmente Deus seja bom ou exista para eles, é corrigir as injustiças que estão aqui nesse mundo. Então, nesse conceito, Deus para eles é um Deus material e sintético. Por quê? Porque ele é representado pelos homens que assumem a responsabilidade de corrigir as injustiças. É uma representação humana divina, tá? Então, para eles, cabe aos homens representar os atributos divinos e não o próprio Deus, porque para eles Deus está inexistente e inativo. Então isso vem como forma de antropologia e soteriologia controlando e representando a existência de Deus. O que é isso, pastor? Centralizado em projetos sociais, contextualização material, sociabilidades, religião pura misturada com filosofia. Tá? A prova da existência de Deus para eles está no aparelhamento dos projetos sociais e políticos. Deus está sendo representado por homens. Então surge aqui uma perspectiva de duelo, tá? Entre o mal e o bem, e que o bem triunfa sempre sobre o mal. E triunfa sobre o mal porque existem pessoas boas que vão fazer o mal não prevalecer, ou seja, vão trabalhar isso politicamente, socialmente, para que o mal não prevaleça. Entenderam aqui? Você não pode chamar isso nunca na sua vida. Você pode chamar isso de evangelho, cristianismo, sei lá como você quiser entender. Nunca. Primeiro que eu não vou perder meu tempo para ficar explicando para você no que Deus se baseia em existência. Não é minha pauta aqui, não vou tratar isso, ok? Mas eu venho dizendo sempre para vocês, aproveitando que eu estou falando sobre isso, ok? Evangelho é a vida dele. Evangelho não é doutrina. Evangelho é ele descendo aqui para nos servir e falando para nós a palavra de Deus revelada. Isso é evangelho. Não confunda evangelho com institucionalização ou institucionalidade. Eu quero dizer o seguinte: não confunda evangelho com templo, nem religião e nem liderança religiosa. Muito mais ainda, outra coisa que você queira englobar com isso. Disso vieram as políticas ou politicamente correto. Disso vieram as gangues, as facções que invadem o cristianismo hoje, melhor dizendo, dominaram o cristianismo até o dia de hoje. Eu poderia falar um monte deles aqui, de correntes, de pensamentos, de instituições, de igrejas que estão por detrás desse movimento social, entendeu? Dessa fraternidade calorosa, de apelos pelo mundo, pelas pessoas. Vamos ver o que as pessoas precisam, vamos escutar o que elas querem falar. Na teologia se identifica como existencialismo, ok? Então isso está muito sendo discutido hoje dentro da igreja. Nós temos constantemente falado sobre nomes aqui que estão à frente de movimentos que se chamam movimentos evangélicos, mas não são. São movimentos de esquerda, são movimentos partidários, são movimentos católicos revestidos ou travestidos de evangélicos ou cristianismo evangélico. Então eu tenho falado constantemente aqui aos amados irmãos: prestem muita atenção, notem, porque esses caras chegam com um discurso caloroso, humano, fraterno, doce, amoroso, mas são falsificadores da palavra de Deus. Eles colocam um homem no centro da visão.
da discussão, ok? Mas voltando para o que eu estava falando aqui, então o racionalismo teológico entende o seguinte: há um duelo entre o bem e o mal lá fora agora, Deus é inativo e inexistente para nos ajudar agora, então nós entendemos que Deus vai ser representado por cada cidadão no mundo que tenta exatamente impedir a injustiça. Então isso vai ser trabalhado de maneira contingente. Fui claro? Amém. Então você vê se você tem alguma coisa com essa porcaria aí. É bom você já olhar, porque muitos de vocês talvez já prestigiou o cara desse tipo que representa hoje essa contaminação, bate palma para ele, aplaude esse escote, tá? Esses caras que ficam pregando debaixo da luzinha climatizada, daquele ambiente todo relaxante, e é uma cambada de vagabundo, de safado mesmo, com todos os is, com todos os acentos, né? Melhor dizendo, e precisam ser identificados como escorraçados, porque não são pregadores da palavra, ok? Se você não tiver coragem para fazer isso, deixa com a gente que a gente faz, tá? Mas o importante é você identificar. Amém ou não? Então, pastor Daniel, o bem vai triunfar sobre o mal ou não? Não é essa expressão que a gente usa para identificar redenção, tá? Mas um outro detalhe que o pastor, eu quero também trabalhar com vocês aqui, tenho que apresentar. É minha obrigação, é meu dever com você, tá? Uma outra corrente de pensamento, uma outra vertente presente para nós aqui, para falar sobre autossuficiência hoje aqui, é o gnosticismo, eu falei, que também vem como religião cristã, tá? Uma corrente de pensamento, mas num sentido esotérico, supersticioso, mas que entendem da seguinte forma: eles já pensam que a maldade está atribuída a um ou mais seres espirituais, demônios, tá? Para você poder entender, que em caráter e categoria impedem a confiança e a atuação dos espíritos bons, ou daqueles que sejam bons. Para eles a guerra está no céu, não está na terra, tá? Por isso religioso. Já o que eu falei antes, a maldade impera aqui entre os homens. Esse aqui transfere para o céu, é anjo e demônio. Isso tem muito dentro da igreja. Eu já vou trabalhar com você isso aí, ok? E este fator para eles contribui para o surgimento de tendências mágicas, cabalistas, cientistas naturais, baseados em realidades demoníacas ou crenças em demônios. Um mundo que esteja dentro de um conflito espiritual, da qual também para eles Deus está ausente. Por isso deve existir representantes espirituais ou pessoas dotadas de poder para resolver essa parada de demônios que estão no teu caminho, que estão na tua casa, que estão atrapalhando a tua empresa, que estão atrapalhando os teus negócios, etc, etc. E eles vão fazer aquele trabalhinho lá, mais ou menos especial, para tentar tirar essa urucubaca da tua vida, esse encosto que está em você, esse trabalho que fizeram para você. E aí vem os representantes religiosos, gabaritados de um poder que a gente sabe muito bem qual é, o da malaquice, e eles também entendem que Deus está representado por eles e pelo que eles trabalham, ou pelo que eles sacrificam, ou pela sua própria intercessão religiosa. E até no final eles dizem quanto você está disposto a pagar por isso, certo? Amém? Identificou quem é? Ok. Então isso vem em formato de religião, igreja, anjo da guarda, trabalhos espirituais, promessas, invocações, que mais que eu posso falar aqui? Campanhas, peregrinações, porque Deus está ausente. Deus não é capaz de fazer isso por conta própria. Ele precisa deles, os agentes, os administradores espirituais da tua vida, como dizem eles, a cobertura espiritual da tua vida, aqueles que vão gerenciar os demônios que tem em você, aqueles que vão expelir os demônios que tem em você, aqueles que vão derrubar os demônios que estão acima de você, aqueles que vão tirar os demônios que estão dentro da tua casa, tá? E o trabalho deles é um trabalho excelente, é um trabalho especial,
entendeu? Então muitos deles saem com megafone na rua dizendo: hoje é a sexta-feira do descarrego, então hoje é a sexta-feira apostólica, então hoje é a sexta-feira do talismã, sabe lá Deus mais do Denorex, sabe mais Deus o que eles vão falar, tá? Então são gerenciadores da batalha espiritual, do conflito que há no céu, e eles estão lá para interceder por você, para orar por você, etc, etc. Se você, eu vou falar se você observar a metodologia da Igreja Universal do Reino de Deus, de como ela na verdade administra esse conceito que eu estou trabalhando aqui, gnóstica, tá? Até porque eles estão dentro de um templo de Salomão, não precisa falar mais nada, mas a forma como eles conduzem o culto, a metodologia deles, as campanhas em que eles se prontificam em realizar, que eles divulgam, o discurso, o ensinamento, toda a ênfase se direciona para o inimigo externo, o inimigo espiritual, para o inimigo que está roubando as tuas finanças, que está roubando a tua felicidade, que está tirando o teu prazer, está te separando da pessoa que você ama, está jogando doença no seu corpo. E naquele culto, naquela campanha, naquela oração, no meio daquele corredor apostólico, você vai sair outra pessoa, entende? Então se você olhar a mesma metodologia da Universal, como outras igrejas neopentecostais, se assemelham ao magnetismo, hipnose, telepatia, astrologia, espiritismo, ocultismo, sabedoria suprema. O que é sabedoria suprema? É o cara que se acha melhor do que Cristo, que tem uma chave de conhecimento melhor do que a dele, porque despreza o que ele fala e ensina o que ele quer. Como eu falei já da Universal do Reino de Deus, um cara que pega e deita na banheira de ouro, dizendo que é ali que ele recebe inspiração. Entendeu? Na banheira de ouro eu ia ter um infarto, mas ele consegue receber inspiração. Tamanha idiotice. E uma idiotice que está em pleno século XXI, onde a informação chega para nós. Por que isso se estende? Porque é mais barato. Você contratar alguém para assumir a tua responsabilidade com Deus é muito mais barato. Você assumir a responsabilidade para fazer isso mudar como Deus realmente quer que você faça, isso é muito caro. Exige disposições, que a gente chama de fé aqui. Amém ou não? Certo? Astrologia, a igreja está entupida e influenciada por cabalismo. Pessoas acreditam que até mesmo, notem vocês, que se você colocar o nome de Daniel numa pessoa, ela vai se converter só por isso. Que se você colocar aquele nome, vai ter influência sobre o caráter dele e a vida dela, sei lá, vai ser exatamente aquilo que a chamam, né? Então há certas coisas que hoje, dentro da igreja se valoriza, datas, calendários, festividades, essa coisa, que também a religião em si, ela valoriza e prega. Então o que muda do movimento evangélico hoje para o esoterismo, para as superstições, para o cabalismo? Só nomes e invocações. A metodologia é a mesma, toda ela se transfere para o mundo espiritual, que porque acontece lá, influencia você que está aqui. E não dá certo na tua vida, porque nós precisamos trabalhar o mundo espiritual antes de você receber a bênção e a graça. A gente tem que trabalhar o mundo espiritual, nós temos que derrubar demônio, a gente tem que vencer o demônio, a gente tem que tirar o encosto de você, nós temos que te purificar, tirar de você os impedimentos. E aí começa exatamente aquilo que a gente enxerga, que isso aqui é gestão pura, isso aqui é visão comercial pura, como as outras religiões também exploram, tá? Não que a gente não repreenda demônio aqui, não que a gente também não expulse demônio aqui, mas na hora que o Senhor concede, na hora apropriada, com sabedoria, com instrução, identificando exatamente até quem é o possesso, que é uma coisa que talvez alguns de vocês não sabem identificar, certo? Porque é bíblico, como eu posso encontrar a palavra de Deus? Mas em compensação, para fechar o que eu falei aqui, há um conceito de que a autossuficiência esteja no sacrifício religioso que o homem emprega, tá? E a autossuficiência esteja naquilo que impera no mundo espiritual ou no mundo material. Ou seja, para que a gente realmente tenha domínio sobre isso, nós vamos representar algo contra, ou politicamente,
ou religiosamente. Nós vamos representar a iniciativa de Deus e a existência de Deus, ou por intermédio de uma política correta e social, ou por intermédio de um trabalho espiritual religioso. Então ambos parecem que são diferentes, mas não são. Enfatizam a mesma coisa, o quê? Que não há um atributo divino existente e ativo, que Deus não é suficiente para fazer o que Ele quer e alguém precisa representá-lo. Pegou? É isso mesmo? Que nós temos um Deus agora apartado da situação humana, e o maior sentido agora para a sobrevivência ou para a existência humana é que alguém a represente. Se não for a igreja, se não for o líder espiritual, ou que eles sacrificam por você, vai ser o político, vai ser o filósofo, vão ser os agentes sociais. Então pega-se aqui uma ideia de que o que tem sentido realmente, para que alguma coisa aconteça contra o mal ou contra a maldade, é que o homem sacrifique alguma coisa, ou faça alguma coisa, porque se ele não fizer ou não sacrificar, ele não vai conseguir ter domínio sobre nada disso, do que o impede, daquilo que o atrapalha ou coisa parecida. Daí eu entro naquilo que já no início da pregação eu já antecipei, na autossuficiência, que diz respeito à satisfação vicária e do sacrifício que Deus se realiza, tá? Então, biblicamente falando, há 3 ofícios de Cristo: o do profeta, o do sacerdote e do rei, que totaliza como obra, pessoa e natureza essa doutrina de satisfação, ou seja, que Deus se realize, para Ele é suficiente o que o Filho fez e o que o Filho é. Vou repetir: aquilo que Ele foi como profeta, aquilo que Ele foi como sacerdote, aquilo que Ele foi como rei, tá? Aquilo que Ele foi como pessoa, como obra, como natureza divina encarnada, Ele por si só dá ao Pai o suficiente para que Deus realmente revele ou se manifeste com atributos de salvação, que não precisaria do homem para nada. Que tal? Mais simples, mais objetivo do que aquilo que eu falei aqui antes, de que uma carreata em defesa de alguma classe mais fraca, mais incapaz, ou então daquela campanha de 7 dias para derrubar as muralhas de Jericó que estão na tua vida, que até hoje para mim é a prisão que você está, da ignorância. São 7 dias que os caras fizeram você entrar lá dentro daquela bagaça, daquele antro de bandido, para você trabalhar a destruição e a quebra de um impedimento na tua vida que você nem sabe identificar qual é. E vou repetir o que eu falei aqui: para as escrituras sagradas existe um sacrifício da qual Deus se satisfaz, e para Ele, por conta, já é suficiente para agir contra qualquer situação de ameaça, contra qualquer situação de contrariedade, seja esta material, seja essa espiritual, que não precisa de homens, tá? Porque o Filho por si só já é suficiente.